Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do Fala Líder. E hoje eu tenho a honra de poder estar aqui compartilhando esse momento com o meu sócio desse projeto, um cara que é profissional de educação física, sócio, diretor, empresário, um cara que é líder de adolescentes aqui, já viajou a alguns países e eu tenho a honra de chamar de amigo, Pastor Jonathan Nascimento, está aqui com a gente hoje. Fala comigo, meu parceiro, uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto lindo, né, que nasceu no coração de Deus. Parece até frase clichê, É, né, verdade. mas não é. É algo que Deus colocou no nosso coração, né, e antes de começar a gravar nós estávamos falando, né, quanto tempo durou até que esse dia chegasse. É Então é verdade. uma honra viver tudo isso, né, essa estrutura com muitas pessoas trabalhando para que o nome do Senhor fosse glorificado nesse lugar. Então é uma honra estar aqui com você, meu líder, tá? Quero também transmitir a minha admiração por você e é com grande prazer te chamar de amigo também. Tamo junto. E se acostuma porque o Jonathan vai estar aqui dividindo, né, esse espaço. A gente vai entrevistar muitos líderes aqui, tanto da nossa igreja, como também do nosso município e de outros lugares, né? Esse é o nosso projeto, o projeto do nosso coração, para a gente entender como funciona essa liderança, quais são os desafios, falar de alguns temas importantes, Sim, né, para o nosso meio, que edifique a vida das pessoas, que esse é o nosso maior objetivo, né? isso. E hoje, hoje o nosso tema aqui, né, a nossa pergunta-chave, né, desse bate-papo, na verdade não é nem para falar mal de uma geração, né, aqui é para a gente poder refletir. E você nada mais como um líder de adolescente, né, um jovem que é, a gente tem um tema sugerido que é: "Nós somos uma geração falida ou uma geração em transição?". E aí, meu pastor? É um tema muito discutido nas igrejas, né? Não é uma unanimidade, a gente não consegue ir em todas as igrejas e ter o mesmo pensamento, não é. Mas é algo muito interessante a ser falado, porque a gente não pode desprezar, né, a geração passada e também não pode desprezar a geração que está vindo ou a nossa também, né. Verdade. A gente precisa entender que o projeto de Deus, ele se complementa, né, a geração antiga ela é uma base, que criou, né, um caminho para o caminho que nós estamos percorrendo aqui, e nós precisamos fazer também para que a outra geração também avance mais ainda, né. Então, é um tema muito legal, importante, e já vou logo adiantando que nós não somos uma geração falida, tá. Muito bom. Antes de começar, a gente estava trocando ideia aqui, eu falei: "Segura um pouquinho aí, não fala agora não, que a gente precisa Verdade, gravar". Eu queria que você verdade. compartilhasse um pouco, né, desse momento que você estava viajando fora, você estava falando um pouco ali, né, sobre a sua tia, sobre momentos que você estava ali. Traz Sim. um pouco pra gente como é que eles enxergam também lá fora sobre essa dinâmica da pregação do evangelho. O que que você traz, assim, da tua bagagem, dessas pessoas que você convive, que trazem aqui ensinamentos pra gente. Acho que vale a pena a gente compartilhar com o pessoal um pouco do que você estava trazendo aqui, né. Então, eu vivi muito tempo na Alemanha, né, da minha adolescência, e lá eu pude ver a frieza de perto, né, um lugar onde era o berço, né, do evangelho, né, do movimento protestante, e a gente começa a notar que o país se tornou um país frio, né, e minha tia missionária, ela sempre falava comigo: "Jonathan, valoriza, valoriza, nas suas orações coloque gratidão, palavras de agradecimento, porque o evangelho chegou na sua casa, sabe. E se hoje eu tenho um lar estruturado, se eu tenho um pai que é conhecedor da palavra, se eu tenho uma mãe que é conhecedora da palavra e me instrui nos caminhos, eu preciso ter gratidão, porque um dia, né, alguém da minha família levantou as mãos pela primeira vez. É verdade. Essa parte de geração, ela é muito importante, meu amigo Wallace, por quê? Deuteronômio 32, versículo 7 fala para a gente lembrar, né, dos antigos, lembrar daqueles que construíram a nossa base, né. Então, eu convido a você, né, que vai assistir esse vídeo, a fazer uma rápida reflexão. Se você for o primeiro, né, você for o desbravador do evangelho na sua geração, na sua família, ou se você já nasceu no lar cristão. Se você nasceu no lar cristão, eu convido você a procurar a história da sua casa. Quem foi a pessoa
que aceitou Jesus pela primeira vez, que ensinou os passos para os seus filhos, que hoje você pôde nascer, né, num lar cristão onde tem a palavra. Então, por isso que é importantíssimo, Wallace, a gente agradecer e reconhecer o que foi feito lá atrás. Porque é muito fácil a gente falar que a geração passada ela é muito retrógrada, retrógrada, Isso, é é uma retrógrado. geração que não vale mais a pena, nada mais é é bom, tudo é descartável. Não, não é assim. A gente gosta de coisas novas, nós gostamos de luzes, nós gostamos de telão, né, mas a gente precisa entender a importância do que foi feito lá atrás, né. E Deus, ele para passar a palavra, ele é um Deus que tem, né, o seu propósito baseado É verdade. nas gerações. Então, é um tema muito importante a Esse ser dito. Esse reconhecimento ele é importante, né, pastor, porque quando você traz essa visão de reconhecer as antigas gerações, não nasce uma ruptura, né, é uma continuidade. É muito dessa continuidade do evangelho, a continuidade desses princípios, né, que foram ensinados no passado, que norteiam a nossa família, que norteiam aqui a nossa condução e a forma com que a gente, vive de fato o evangelho, que eles vão fazer com que as próximas gerações elas continuem de pé. A Exato. gente vê hoje, né, um ataque muito grande às famílias, um ataque muito grande àquilo que a gente prega e acredita, mas mais do que tudo, a gente só continua de pé se a gente reconhecer esse passado, se a gente reconhecer esses princípios, se a gente colocar isso em prática no dia a dia, e que é o que eu acho que é um problema muito grande das novas gerações, e não algo que a gente deva atacar, mas algo que a gente deva cuidar, que é de fato a prática. E aí a gente acaba dissociando a questão da prática com essa coisa do antigo, né. Isso. E as gerações elas acabam se apartando disso. "Ah, é muito jovem, é muito novo, a fumaça, o telão", mas qual que é a base disso tudo? O que é o que a gente está buscando, né, alcançar almas, né, pregar o evangelho para essa nova geração, com uma nova linguagem, mas sem perder a essência do evangelho. E aí eu queria te trazer essa pergunta, assim, você como líder de adolescente, você que já viajou bastante lugares dos países, né, em outros países, lugares do mundo. Como é que tem sido esse desafio hoje dessa, vamos falar dessa nova geração, né, dessa galera que vem já com uma sede muito grande por novidade, por evento, por inovação. Como é que é manter essa essência, mas também trazer para essa linguagem para a gente poder acessar e trazer eles para dentro do evangelho, para perto, né, daquilo que é o centro, que é Cristo? Eh, a gente vive numa época onde a tecnologia ela avançou demais, né, a gente tem a inteligência artificial, tem um avanço do mundo em várias outras coisas, né. A gente, muitas das vezes, não consegue mais fazer um culto num lugar onde não tem uma boa É iluminação, verdade. né, um bom microfone, e nada contra a tecnologia, até porque a tecnologia ela é boa, só que a gente não pode ficar dependente daquilo que a tecnologia produz. O que nós temos é algo que não, o tempo não passa, não, a traça não corrói, nós temos algo que é o tesouro do céu, né, nós temos uma palavra viva, eficaz, sabe, mesmo sem tecnologia, mesmo sem telões, mesmo sem tudo isso que está ao nosso a nossa disponibilidade, nós temos uma palavra que é viva e eficaz ainda, sabe. Eh, para os adolescentes, eu sempre tento falar sobre isso, sabe, porque às vezes muitas coisas podem nos trazer distrações. Sabe. Nós estamos fazendo uma obra, né, lá na church, na nossa igreja lá para os jovens e adolescentes, um pouco menor. Nós queremos o melhor, Verdade. sabe, nós queremos a melhor luz, nós queremos, o melhor som, só que a gente não pode ficar refém dessas coisas, Perfeito. porque ela acaba trazendo distrações. Eu só vou adorar porque se tiver um microfone bom. Eu só vou adorar de fato se tiver uma boa iluminação. Só que isso não pode acontecer. A gente precisa estar ligado nessas distrações, sabe? É bom ter esse complemento, mas também é bom que nós permanecemos enraizados na palavra de Deus, né? Eu estava dando aula esses dias
e eu estava falando sobre os pequenos erros, né. O tema da aula era Kryptonita, que fala sobre aquilo que enfraquece o super-homem. Uhum. É uma coisa pequena, né, uma coisa bem pequenininha, uma pedra verde, que tira toda a força dele. E ela não é grandona, não aparece a todo momento, e às vezes essas distrações veem a gente como uma criptonita, sabe? Os pequenos erros, eu só vou adorar se tiver isso. E a Bíblia em Cantares diz que para a gente ter cuidado não só com as raposas, mas com as raposinhas que destroem, né, É verdade. as plantações, as coisas pequenas. Então, o avanço da tecnologia, ela não pode tirar o nosso foco, sabe? Eh, as coisas, as novidades, ela não pode tirar o nosso foco naquilo que é o principal, que é Jesus. A mensagem que nós estamos aqui por quê? Por conta de Jesus. Isso aqui é uma ferramenta que nós estamos usando para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas se não tivesse tudo isso aqui, essa câmera, essas luzes, esse microfone, nós estaríamos falando da nossa forma e a mensagem de Cristo continuaria sendo É eficaz, verdade. E a sabe? gente já faz, né? É, A gente falou, a gente estava tentando há 1 ano e meio gravar isso aqui, mas exato. isso acontece, porque é algo que a gente busca muito, né, no nosso dia a Sim, dia, de estar perto, de trazer sim, muito do evangelho. Acho que você falou uma palavra muito importante para essa nova geração, que é a distração. sim. Acho que aqui é um ponto muito chave, mas não é algo de agora. E aí, falando dessa, desse conflito geracional, eu me lembrei de uma passagem que está em Gálatas 1, lá perto, 1:6, alguma coisa assim, que Paulo ele se aborrece, né? Ele está exortando eles, ele começa a carta dizendo: "Eu me admiro vocês. Acabei de sair daí, né? Sim, Acabei de sair, acabei de pregar o evangelho verdadeiro para vocês, vocês já estão ali fazendo coisas erradas." isso. E isso é muito engraçado, porque me confronta, né, porque a gente prega bastante o evangelho, a gente fala muito, mas qual que é a diferença dessa geração para a geração anterior? Exatamente essas distrações. Isso. Tem muitas comunicações sendo feitas hoje através da internet, né, Sim, o celular, a tecnologia, a gente tem um acesso muito grande à informação. sim. O crente antigamente é chamado de Bíblia, né, porque a Bíblia estava debaixo do braço, a fonte de conhecimento estava ali, mas hoje a gente acaba de ler uma Bíblia, a gente está lá devocionado, lê a Bíblia durante 1 hora, faz uma oração, está em jejum, logo que a gente fecha a Bíblia, a gente acabou com o nosso ritual, a gente vai para o telefone. E a Isso. gente começa ali, né, a ver as coisas no telefone e novas informações sendo imputadas na nossa mente, não deu nem tempo da gente meditar e absorver aquele conhecimento que a gente teve, Degustar, né, né? não, a gente não conseguiu viver aquilo ainda, não colocar em prática o que a gente acabou de ler. E a palavra ela é isso, é a prática daquilo que a gente está de fato obtendo de conhecimento. Mas praticar talvez algo que a gente acabou de ter como informação, como por exemplo uma compra, é imediato, né? Porque a Isso, internet ela te joga ali, o algoritmo, isso. né? Ele vai te jogar ali uma necessidade de comprar algo e você já entra ali e já compra na hora. Mas a gente acaba de ler a Bíblia, a gente entende algo novo e a gente não pratica na hora. Sim, Então essa distração é algo que vem afetando muito o nosso dia a dia, as pessoas acabam, transformando em rituais, né, a religião, né, que não é o próprio Jesus, a religião ela vira um ritual, e a gente não quando vê pessoas que não têm um relacionamento verdadeiro com Cristo. sim. Elas vêm para a igreja, elas vêm para um culto legal, elas querem lá toda a estrutura para poder congregar, mas relacionar, elas não têm um relacionamento. Elas nunca ouviram a voz do Senhor, elas nunca viveram o sobrenatural na presença de Deus, elas não têm esse impacto verdadeiro que é causado pela prática efetiva do evangelho. E hoje eu vejo que essa nova galera, eles estão sedentos. Sim, E a gente precisa pavimentar esse caminho no sentido exato. de falar da verdadeira palavra e, mais do que tudo, praticar, né. Sim. O imediatismo que você falou foi uma palavra que me chamou muita atenção, é que nós somos muito imediatistas, né, com tudo. E a Bíblia ela vai falar sobre constância. E a constância, normalmente, na maioria das vezes, ela não é imediata, Não é. sabe? É renúncia, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo, né? Você falou do apóstolo Paulo, ele fala que ele compara a nossa fé a uma corrida. Ele fala que o atleta ele corre para ganhar algo que é corruptível, né, uma medalha, um troféu que com o tempo ele vai ficar fraco, vai quebrar, sabe, ele tem data de validade, sabe, o material do troféu. Mas
Nós estamos correndo uma corrida por uma coroa que é incorruptível, sabe. E no meio dessa corrida nós precisamos ser constantes, sabe. E a distração ela vem nessa corrida, Exatamente, sabe. A exatamente. distração ela vem nessa corrida. E a gente precisa de fato, ser constante no Senhor. É importante a gente estar em comunidade com grupos, né, a gente está juntando o Conexão e o Dínamos em algumas, atividades. Por quê? Porque a gente precisa viver em comunidade. Perfeito. Quando nós vivemos em comunidade, nós conseguimos ser mais constantes, sabe. Na savana, né, o leão ou o predador, ele vai buscar aquele que está distraído, aquele que está fora, aquele que está andando fora do bando, sabe. Então nessa corrida da fé, nós precisamos ser constantes e viver em comunidade, né. Os jovens, eles sempre querem estar fazendo alguma coisa junto com alguém, e a gente precisa procurar um alguém, né, que é importante esse tema, alguém que esteja caminhando ou correndo na mesma corrida que nós, né, É sabe. verdade. Interessante. E é muito bom, porque isso traz essa conexão, né, entre de fato as gerações. Cara, eu falo muito isso na minha vida profissional, né, antigamente a gente não tinha, exemplos próximos, exemplos de sucesso de fato. Sim, E aí eu pergunto a você, na sua família, né, você que está aí assistindo, olha para alguém bem-sucedido na sua família. Poxa, na minha família eu sou o melhor, mais bem-sucedido aqui da minha família, a minha geração foi a melhor sucedida. Cara, legal, seja exemplo para a próxima. Mas mais do que tudo, busque no amigo, busque na sua comunidade, dentro da sua igreja, pessoas que você vê como referência, para que essas pessoas elas possam pavimentar caminhos para você. A isso. gente tem acesso a informações, a gente tem acesso a conhecimento. Hoje a gente não precisa mais ter uma vida em que, o meu pai ele não teve tanta condição de vida, e aí eu não tenho uma condição de vida, e aí a próxima geração vai ser sempre aquela mesma condição, porque a gente tem ampla conhecimento sobre várias áreas sobre a vida profissional que você pode caminhar, né? E a gente fazer conexão aqui sobre os homens de Deus que a gente tanto admira, não só no púlpito, mas na vida mesmo, para sentar do lado e falar, cara, como é que você chegou ali? Me dá um caminho aqui, né? Perfeito, Me dá uma orientação, me perfeito. dá uma informação. Essa conexão entre gerações é importante, não só pelo sucesso, mas também pelo fracasso. Porque Sim, a gente não precisa errar os erros do passado. Pessoas já erraram esses erros. A sim. gente pode olhar para um cenário de fracasso do passado, seja de um familiar, ou seja de alguém que está vivendo ali do teu lado, mas a gente encontra essas pessoas quebrantadas e humildes para poder dizer isso dentro da nossa comunidade, como você está trazendo, para dizer, cara, olha, não vai nesse caminho. Olha, Isso. por aqui é complicado. Eu já errei dessa forma. Cuida disso, vigia, ora, busca, acredita que vai dar certo. Então, essa conexão entre as gerações, ela serve como pano de fundo para a gente construir um novo começo na nossa vida, um novo começo na nossa história. E eu vejo muito que essa distração, ela acaba impactando pessoas que estão fazendo boas coisas. Eu lembro do jovem rico, e não à toa ele é chamado de jovem, né, ele é É, jovem sim, e é rico. E ele tá ali verdade. com Jesus, ele teve a oportunidade de fazer uma grande pergunta, fala: "Como é que eu posso ter a salvação?" E Sim, Jesus dá para ele o manual. sim, "Cara, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo", e ele já estava fazendo, pastor. E eu sim, falo isso muito com os jovens. O jovem rico, ele já estava fazendo tudo para ser salvo, ele tinha perguntado, sim, só que ele se distraiu, porque exato. ele faz a pergunta: "Mas o que mais?" É. Se eu sou ele, com todo respeito, eu já tinha parado ali, irmão. Jesus falou pra mim que o manual para ser salvo era esse. Eu tô fazendo tudo, eu já saio dando glória a Deus, eu tô salvo. Mas ele queria mais. E aí Jesus ele evidencia e deixa ele quase nu com uma segunda informação. Se Uhum. você quer ser perfeito, Sim, larga tudo e me segue. sim, E aí o semblante dele cai, a Bíblia vai dizer que ele fica triste. E naquele momento ali é onde Jesus logo depois vai falar que é mais difícil entrar no reino dos céus, um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar é, no espaço de uma agulha. Mas sim, por que isso? Porque as pessoas elas estão fazendo coisas certas como esse jovem rico. sim, Ele estava fazendo tudo certo, mas aí quando Jesus faz para ele essa resposta, evidencia o motivo pelo qual ele estava fazendo, sim, e esse era o motivo errado. Ele não queria ser salvo, ele sim, queria ser perfeito. E sim, perfeito só tem um, que exato, desceu, que morreu por nós, que no terceiro dia ressuscitou, que foi levado aos céus e prometeu que vai voltar. Só tem um que pode ser perfeito. Então a verdade, nossa busca, a nossa motivação não pode ser por perfeição, tem que ser pela salvação. exato. E a gente vai fazer coisas boas,
Só que a gente precisa entender qual é a motivação dessas coisas boas que a gente está fazendo. E exato. eu vejo que isso um problema para essa geração. Eles são muito animados, né, muito excitados com coisas novas, com movimentos novos, mas qual que é a motivação pelo qual eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Qual que é a Isso. motivação que eu pego uma câmera na hora que eu estou gravando na igreja um stories? É só por eu ter ali um meu nome assinado que eu sou o cara que fez o stories? Ou é de fato porque eu creio que aquilo ali é uma extensão do evangelho que está sendo pregado no púlpito? Eu creio que aquela comunicação que eu estou trabalhando faz parte do meu chamado, do meu ministério, da forma que eu vou conseguir levar Cristo para outra pessoa. Então acho que é esse propósito que eu vejo que você busca muito com eles, né? É esse Sim, propósito que eu vejo que você coloca muito na cabeça, porque tem que ter um motivo real pelo sim. qual a gente faz. Não só fazer por fazer, Fazer de para ser qualquer legal, maneira, para ser de qualquer exatamente. maneira, para aparecer de alguma forma, mas porque aquilo ali é uma extensão de um ministério, né? Sim. E a maturidade, né, falando de geração, aquilo que você acabou de dizer também, a maturidade ela é importantíssima, por quê? Por causa que todos nós, né, quando alcançamos a maioridade, a gente olha para trás e fala assim: "Pô, esse erro aqui eu não cometo mais, eu aprendi, né, com os meus erros", né. O próprio a própria ação do jovem rico, você falou deu ênfase no jovem, né, o jovem comete muitos erros, né. Talvez se ele fosse mais maduro, ele não teria se retirado triste, Exato. sabe, dessa questão. Ele entenderia que era melhor, de fato, dar tudo o que ele tinha aos pobres e seguir a Jesus, sabe. Então, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para quando eu tenho a oportunidade de de estar com alguém mais velho, né, eu vou fazer 30 anos esse ano, Me chamou de já velho, já viu, que tô ele tá com alguém mais ficando, velho, né? sabe, tô ficando assim, mas sempre quando eu tenho a oportunidade de encontrar, né, alguém mais velho, né, que eu tenho a oportunidade de conversar, eu pergunto, eh, se você tivesse a minha idade, o que que você faria diferente, sabe? Esse atalho, essa conversa, né, de geração para geração, ela é importante, até para nós não sermos uma geração falida. Perfeito. Sabe, você que lida com a finança, falido é aquele cara que não sabe aproveitar, não sabe, gasta deliberadamente, sabe, aquele cara que perde tudo. Uhum. Por quê? Por falta de experiência. Ele faliu, ele investiu errado, ele foi na direção errada, ele faliu. A geração falida é uma geração que não ouve, uma geração que não quer conexão, uma geração que quer viver sozinha. Sabe, mas a nossa geração, em nome de Jesus, né, nós profetizamos Amém. isso, será uma geração que se conecta, sabe, com a geração passada, a geração que entende, sabe, o quanto os antigos foram usados pelo Senhor e são usados até hoje, sabe, porque nós estamos num tempo onde muitas gerações estão interligadas. Eh, o inteligente é aquele que ouve, né, eu gosto muito do versículo que fala: "Aquele que ouve as minhas Uhum. palavras E e as as pratica. praticam", sabe, é como um homem prudente. Então a nossa geração precisa ouvir, né, e praticar as palavras de Jesus e também olhar os passos daquelas pessoas antigas, né, que fizeram, né, todo esse percurso para que nós, pudéssemos estar aqui hoje falando de Jesus com tanta, né, com tanto vigor, né, com tanta tecnologia, né, com tantos ensinamentos. É importante a gente ter essa maturidade, né. Meu pai sempre diz para passar para você que a maturidade ela leva tempo, mas ela não vem com o tempo, É verdade. sabe. A gente não pode deixar o tempo passar sem estar fazendo alguma coisa. Se você tem oportunidade, ouve o mais velho, ouve aquele que tem mais experiência, ouve aquele que foi e está sendo usado pelo Senhor, sabe, para que você possa também seguir esse caminho e cumprir o propósito de Deus. Deus é um Deus que trabalha de geração em geração. Êxodo ele fala isso, né? Esse é meu memorial, de geração em geração. É importante saber isso, ter essa maturidade, E né. é isso, você falou num ponto importante, né, a falência ela vem exatamente quando a pessoa ela gasta tudo, quando ela não tem um planejamento, Isso. né.
mas a nossa geração ela foi uma geração planejada, né. A próxima geração ela é uma geração planejada, não pelo Perfeito. talvez pelos nossos pais. Alguém pode falar assim: "Ah, meu pai não me planejou, eu fui obra de uma gestação que não foi planejada", mas Deus planejou. Sim, A palavra de Deus ela nos garante isso. Deus ele nos planejou, ele nos colocou no tempo certo, então se nós somos uma geração do Senhor, eu não acredito na falência daquilo que Deus faz. E aí eu acho que aqui a gente tem um problema muito grande, não de geração, mas de identidade. exato, Que uma vez que nós temos a identidade em Cristo, e a gente entende quem que é o nosso Pai verdadeiro, né? A quem que nós de fato servimos, quem que é o nosso Pai, de quem nós somos herdeiros de fato, não isso, tem falência. Que Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos traz contentamento, Ele exercita em nós, né, como a palavra diz, tanto o querer quanto o realizar. Então, se nós nos entendemos como pessoas, né, como uma geração que de fato teme ao Senhor, que de fato busca primeiramente o reino de Deus, não tem falência nesse jogo. exato, Esse final ele não tem como ser um final errado. sim, Então, se em algum momento você acha que você está falido, que você está quebrado, que deu tudo errado, dá uns passos para trás e veja onde você se perdeu, porque você não está no Senhor. exato, Porque o Senhor ele nos garante a vitória, o Senhor ele nos garante essa herança, né. E se somos herdeiros, se nós nos identificamos dessa forma, se existe de fato essa identidade em nós, e se não existe a gente precisa resgatar, não tem falência para uma geração. sim, Aqui tem correção de rota, né, sim, no Senhor a gente encontra refúgio, no Senhor a gente encontra correção de rota, e mais do que tudo a gente precisa no Senhor buscar essa identidade, porque uma vez que eu entendo que eu sou herdeiro dele, a gente joga por terra toda essa falácia, que a isso, próxima geração tá falida, a próxima geração tá fazendo tudo errado, a próxima geração não tem destino. O mundo tá lá fora e o mundo já é maligno, sim, né, isso já é claro. Mas eu vejo pessoas o tempo todo, às vezes meus colaboradores lá no trabalho: "Poxa, eu não vou ter filho, tá difícil ter filho nesse mundo". Não, pelo contrário, você precisa ter filho. exato, Você precisa se garantir, ter coragem, né. exato. Às vezes, como o Davi falou para Salomão: "Seja homem, tenha coragem. Coloca um filho no mundo e educa ele, porque ele precisa ser Exato, o sal da terra. Ele precisa isso, ser luz nesse lugar". Se a isso, gente se acovardar e não colocar filho no mundo e não se responsabilizar por essa educação, por é, essa transmissão de conhecimento, por esse evangelho, como é que a gente vai mudar? sim, Quem serão os líderes dos nossos filhos, pastor? exato, exato, Quem que vai liderar essa próxima geração? Porque de isso. fato a gente está aqui cuidando de tudo, fazendo o melhor que nós podemos, mas um dia pode Deus nos A levar, gente não né? pode entregar para o inimigo aquilo que Deus deu nas nossas É a mãos, nossa sabe. arma, né? É, aquilo que Deus nos deu, São né. flechas, né, como diz a Exato, Bíblia, e a gente não exato, pode dar esse poder para o isso, mundo. Então, sim, precisamos povoar o mundo, precisamos de fato garantir que esse conhecimento, que esse discernimento, ele seja passado para as próximas gerações. E aí a gente vai parar de discutir aqui sobre falência de geração, a gente exato, vai parar de discutir sobre uma geração mimizenta, ou uma geração que não quer, ou uma geração que está ali birrenta. Obviamente, a gente tem sim aqui uma grande escalada na paternidade. Eu acho que se a gente tem preocupação com próximas gerações, se você que é empresário, se você que é alguém que está no mundo profissional e você olha para uma nova geração e fala, cara, não vejo profissionais, porque são pessoas que talvez não foram tão educadas, comece a investir nisso. Porque exato. às vezes o problema não está só nos filhos, está ali nos pais, que Sim, talvez querem dar muitas coisas, querem fazer de tudo possível, mas esquecendo de fato do que era o mais importante, que era o conhecimento da palavra, de que era a pessoa ler isso. provérbios de cabo a rabo e saber ali sobre a sabedoria, né, ter aquela visão ali do prudente, do imprudente, o Sim, que que Deus quer com essas pessoas. Cara, a Bíblia é o nosso manual de vida. A sim, gente precisa cada dia mais mergulhar sobre isso aqui. Mas se eu só mandar ele para a escola bíblica dominical da juventude, da adolescente, falar com o pastor Johnson, vai lá que você vai aprender um pouco mais, mas a pessoa chega em casa e ela não encontra no sofá o pai dela lendo uma Bíblia, trazendo uma palavra, fazendo um culto em casa, que referência nós somos? isso, Se eu, enquanto pai, você, enquanto pai, se os nossos filhos não nos verem de fato entendendo que isso aqui é um manual de vida e falar, cara, papai, o que que você está lendo hoje? isso, Que está dizendo aí essa palavra hoje? Me explica um pouco mais. Como é que elas isso. vão simplesmente olhar para alguém que está no púlpito, por maior oratória que tenha, por maior prestígio que tenha, e falar assim: "Cara, eu gosto tanto desse cara",
Acho que eu vou seguir aquela palavra ali. Se eu não consigo enxergar isso dentro de casa. É Então a verdade. gente tem um papel muito grande, né, pastor Jonathan, quanto a isso, obviamente em ser referência para a nossa geração, para as próximas gerações, mas mais do que tudo um compromisso de trazer novas pessoas, boas pessoas para esse mundo e de Isso. fato garantir que elas consigam levar o evangelho à frente, porque Existe esse é o nosso papel, né. Existem várias maneiras de ensinar, né, a gente está falando aqui desse relacionamento de gerações, e uma das maneiras de ensinar é com o seu estilo de vida, sabe. É ensinar aquilo que você faz sem falar, as pessoas estão vendo, sabe. Eu tenho um exemplo, em casa, né, hoje eu não moro mais com os meus pais, né, eu sou casado, mas muitas coisas eu aprendi com os meus pais, sabe. Ter uma vida de oração, os meus volta e meia eu entrava no quarto. Ninguém sentou no quadro para escrever: "Você vai orar Exatamente, tantas vezes", né. exatamente. Eu entrava no quarto, meus pais estavam orando, sabe. Meu pai é uma referência de leitura da Bíblia anual, sabe. Mesmo sem o propósito da igreja, ele estava lendo lá em 3 meses, em 6 meses, sabe. Então, o exemplo com a vida é muito importante, sabe. Uma das coisas que me chama muita atenção, e eu sempre falo isso com você, que nós precisamos ser homens e mulheres de uma só coisa, É isso. sabe, não ter dupla face, dupla vida, sabe, pessoas que é uma coisa dentro da igreja e outra lá fora. O que mais tem, é que as pessoas me mandam e conversa lá, teu adolescente está terça-feira aqui, mas no domingo ou no sábado tá em outro lugar. Eu preciso ensinar eles no caminho através da palavra, mas também mostrar que a vida que eu levo vale a pena, É verdade. sabe. Eu tenho uma vida feliz, mesmo sem aquilo que o mundo acha ou está me oferecendo e falando que é bom, sabe. Então, essa parte da integridade, ela ensina muito, sabe. Quando a Bíblia fala, né, sobre o profeta aí, uma mulher veio, aí vai um homem de Deus, sabe. O homem e a mulher de Deus, ela chama atenção. O homem e a mulher de Deus, e uma mulher de Deus, ela ensina, sabe, para as pessoas mesmo sem falar, sabe, mesmo sem falar. E eu acho que isso é muito legal em você, pastor, porque você é uma referência nisso, né. Eh, a sua forma simples de comunicar, mas também de viver, é algo que de fato é inspirador, porque a gente tem essa mania feia do crente, né. O crente ele só dá publicidade pra peleja, já Sim. reparou? O crente ele só é crente quando tá dando tudo ruim, que eu tô na peleja, aí posta que tá no monte, aí posta que tá em campanha de oração, que o diabo se levantou. Mas você falou uma coisa muito legal, cara, a minha vida é boa, Sim, a minha vida é uma vida feliz. sim, E a gente precisa de mais gente falando isso, né. A isso, gente precisa de mais gente vivendo isso, falando: "Cara, eu sou feliz, eu sou realizado com a minha sim, família, eu sou feliz, eu sou realizado com o meu casamento, meus filhos são uma bênção, dão um isso, problema aqui, dão um problema ali, eu brigo, puxo a orelha, mas sim. são uma bênção, estão comigo". A gente precisa dessa publicidade positiva, Exato, porque o exato. crente ele só é crente na peleja, ele só é crente no Isso, problema, e quando Deus faz o milagre, aí dá o testemunho, mas o testemunho do dia a dia? O testemunho que que Deus guarda a tua família todo dia, que você tem uma condição de poder entregar o possível para sua família para que eles sejam prósperos, que eles sejam felizes. A gente sim, precisa dessa publicidade, porque isso. senão a gente vira um mar de A murmuração. E é palavra o é que você boa, falou. publicidade, é verdade. Essa juventude fala assim, cara, eu não quero mais ser crente, olha a loucura. É Exato. só Só sacrifício, é só sofrimento, renúncia, né? tristeza. Pô, vou deixar de estar na praia, vou deixar de estar vendo o meu jogo de futebol para É ir para a igreja. verdade, Porque a vida, senão a vida do crente fica só renúncia, é ver mas ninguém dá a publicidade sim, porque a renúncia vale a pena. sim, Eu acho que eu tenho esse testemunho, né, você começou falando nessa nosso bate-papo sobre viver num lar cristão, eu não tive isso. Eu tenho 13 anos de conversão, né, e eu vejo a realidade do que o evangelho fez na minha vida. Então sim, não foi sobre uma geração que me ensinou, não foi sobre uma nova geração que estava chegando, eu não sou da nova geração, das pessoas que nasceram dentro da igreja, mas mais do que tudo, eu sou daquela geração sim, que escolheu renunciar, que entendeu o chamado do Senhor e que pratica no dia a dia. E que aí, de fato, vale a pena não ser sim, dupla face, vale a sim, pena pregar e viver, vale a pena ser alguém íntegro, vale a pena ser alguém sim, que entende os princípios do Senhor, pratica e vive na realidade. Por que que a pessoa não consegue viver cada dia mais? Porque primeiro que ela
obtém a informação, não pratica. Se ela não pratica, ela não vê a renovação, a transformação daquilo na vida dela. Se ela não vê transformação, ela não dá continuidade. É Isso. igual a academia, né? As pessoas acham que vão chegar na academia e vão sair de lá com 10 quilos a menos. Não vai funcionar Triste dessa forma. demais, triste demais. Não vai acontecer. Nem com o monjado, demora. Verdade, Nem o monjado te tira 10 quilos ali no verdade. imediato. Mas a gente precisa entender que isso é a constância que você trouxe. Isso. A constância em Cristo e no praticar, e Deus ele começa a transformar. Não é que você vai ficar rico do dia para a noite, não é que você vai ficar pentecostal do dia para a noite, mas é que Deus ele vai começar a tirar de você alguns desejos, algumas vontades de estar Sim, no mundo, né? Vai tirar de você algumas necessidades de compras que você não precisa. Ele sim, vai realmente realizar em você aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, seu sim. alinhamento do teu coração com os planos do Senhor ele vai acontecer. E aí, às vezes, você olha para trás, 5 anos se passaram. Talvez a sua condição de vida, o seu trabalho seja o mesmo, talvez a sua família seja a mesma, mas a sua percepção de valor sobre a vida muda. Porque o Senhor ele faz isso na nossa vida, né? Faz. Faz mesmo. É importantíssimo. E os beneficiados disso aí, né, você falando dessa questão, né, de você não ter, né, nascido no lar cristão, são os seus filhos, né. A próxima geração, o Theo e a Duda vão ver isso aí. É verdade. Tudo isso aí que você acabou de falar, a Duda, ela não vai passar, porque agora ela já está tendo, Já né, está tendo. ensinamentos, já está tendo, uma vida pautada na palavra, sabe, já está sendo estabelecida uma cultura que domingo eu já tenho um lugar, É isso. sabe. Eu não precisam me convidar, eu já tenho o meu lugar no domingo, sabe. Eu já tenho meu lugar nos outros dias, eu preciso estar na casa do Senhor, sabe. Então é importantíssimo, sabe. Eles vão ficando mais crentes que a gente, Vão né? ficando mais crentes que a Tem dia de gente. domingo que tem jogo do Flamengo, a gente não quer vir. Não, papai, tem que ir, vambora. Exatamente, exatamente, exatamente. A gente precisa dessa questão mesmo, né. Muito bom. Acho que a gente está chegando ao fim aqui. Queria deixar aqui uma última oportunidade da gente te ouvir, pastor, assim, no ponto de vista de geração e agora vamos falar dessa nova, né, a galera que tá chegando agora, a galera realmente mais adolescente, os teus primeiros adolescentes, os mais novinhos que estão chegando. A gente vê que tem esse bombardeio de conhecimento, de informação. Sim, A gente sabe que eles são muito distraídos com as sim. coisas, mas se você pudesse trazer aqui alguns principais pontos para essa galera e para quem convive com essa galera, o que que a gente deve se atentar nesse tempo, né? Olhando para 2026, qual que é a tua preocupação enquanto líder de adolescente? E o que que você hoje traria como principais pontos de atenção para essa geração? É, uma coisa que rapidamente, só não tô fugindo do tema, né, Uhum. só pra dizer que a galera que nasceu do ano 2000 já está velha também, Já tá tá. velha. É, porque nasceu aquele meme, né, de: "Ah, nasci em 1900", bum, explode, aparece com o dinossauro, mas quem nasceu em 2000, 2001 Já foi. já tá velho. Isso já entra muito no que eu vou dizer agora. Por quê? Por conta que eu tenho muito vivo comigo, na minha memória, a minha adolescência. Só que dando aula para adolescentes, eles me veem como um tiozão já. Eu falei: "Não, como pode isso? Como pode isso acontecer, né?". E eu vejo que esse tempo ele passa muito rápido, sabe. A gente tem o tempo voando e a gente precisa estar atento o que que está acontecendo, né. Então, uma das coisas que eu julgo muito importante, né, e aconselho essa geração é aquilo que eu sempre escutei quando eu era mais novo: "Ouça os mais velhos", sabe. Parece Tão que simples quanto que isso, né. mudou Aham. tudo, mas não mudou, a fórmula é a mesma. Ouça os mais velhos, sabe. Aquilo que nós tínhamos no passado, nós estamos vendo hoje. Eh, Quando nós éramos mais jovens, nós também queríamos bater a cabeça, nós também queríamos, fazer as coisas do nosso jeito, sabe. E a gente vê isso nessa nova geração e acaba ficando um pouco Hum, incomodado, mas a gente precisa parar para pensar e ver que nós éramos assim também, é verdade. sabe, nós éramos assim também. Então a fórmula ela não mudou. Ouça os mais velhos, sabe, observe a geração antiga, sabe. Se você olhar os novos cantores, né,
os adoradores da nossa Hum, geração, que tem a nossa idade, né, que tem o lado mais jovem de cantar, aí você vê como essa pessoa alcançou esse nível de maturidade espiritual. Aí você vai olhar o caminho que ele fez lá atrás, é isso. ouvindo os mais antigos, sabe, ouvindo os mais velhos, e entendendo que a obra que o Senhor iniciou não foi agora, sabe. O Perfeito. Senhor iniciou a obra lá atrás, e ele ainda não Não terminou, terminou. sabe, ele ainda não terminou. Ou seja, nós precisamos entender que somos participantes, então se eu sou participante, eu preciso me capacitar. E como eu me capacito? Ouvindo os mais velhos. Esse é o conselho que eu deixo aqui, eu julgo ser importante. A fórmula não mudou. Nós precisamos ouvir os mais velhos, eu preciso ouvir os mais velhos, eu preciso ouvir o meu líder, entendeu? Se eu quero ser, né, um grande homem de Deus, se eu quero alcançar vidas, eu preciso de fato ouvir os mais velhos, buscar o Senhor, sabe? A busca do Senhor é importantíssima. Sabe, o caráter, a integridade, ela é importantíssima, né. Estevão, quando ele foi escolhido, né, junto com os outros 6, ele foi escolhido porque ele era cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Sabe? E última coisa que eu tô falando muito aqui, uma das coisas que a nossa geração, a próxima geração precisa se atentar é a integridade, sabe? Nós não temos como apagar o nosso passado, assim, muito rápido. Se você escrever numa folha em branco com um lápis, mesmo que você apague de borracha, vai ter marcas, sabe. E às vezes eu vejo muita gente fazendo um monte de coisa, se divertindo: "Ah, eu vou fazer isso aqui mesmo, depois eu mudo", mas a vida ela carrega marcas, sabe. Ouça os mais velhos, procure ser íntegro, procure ser cheio do Espírito Santo, e eu tenho certeza que a sua geração será ainda mais bem-sucedida Em do que nome de essa Jesus. geração, sabe. Nós somos bem-sucedidos, seremos e vocês serão mais do que nós, né. É Então esse é isso que meu nós conselho. cremos. Muito bom, muito bom. Seremos aprovados, então para de Isso. brigar com os mais velhos, ouça os mais velhos, já tá aí a Verdade. nossa dica do pastor Jonatas. A gente vai finalizando aqui mais um Fala aí Líderes, foi uma honra, obrigado pastor Jonatas. Tamo junto, prazer. A casa é nossa, né, É, não vou falar casa que nossa. a casa de fato é nossa, você vai estar aqui, muito bom te ouvir, muito bom estar contigo, Sim. e eu quero que você curta aí o nosso canal, que você fique ligado lá, já ative as notificações, para Isso. você saber de todas aqui as nossas agendas, de todos os nossos, encontros e bate-papos que ainda virão. O pastor Jonathan vai estar aqui comigo, né, entrevistando bastante líderes, sabendo um pouco mais. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, alguma sugestão de mensagem, coloca aqui nos comentários quem você Isso, quer ver aqui também. A gente quer saber quem você quer ver aqui com a gente. Coloca nos isso. comentários que a gente vai atrás. Mas mais do que tudo, a gente quer que você cresça e seja edificado conosco. A gente não está aqui como donos da verdade, a gente está aqui para ser aqui um transmissor de conhecimento, mas também um mediador do conhecimento, né? Isso. Enquanto a gente fala, a gente aprende, enquanto a gente está aqui estudando para estar aqui, o Senhor ministra também aos nossos corações. A gente já viveu e vive todo dia essa transformação e renovação da mente. Então a gente quer trazer você junto com a gente mais uma vez para estar aqui conosco. Então, muito obrigado por mais esse episódio e a gente te espera na próxima. Um grande abraço. Valeu, tchau, Valeu! tchau.